Muito bem. A questão 27 diz que nossa pele possui pigmentos que reagem à incidência do ultravioleta, tal. Aí a menina foi embaixo da lâmpada incandescente. Cara, a lâmpada incandescente produz luz visível, né? E aí, após várias horas, não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu. Por que não ocorreu? Porque falta frequência, né? Tem que transformar a luz visível em ultravioleta. Então, baixa frequência. A luz visível tem menos frequência do que o ultravioleta. A número 28 também é uma questão clássica. O que a gente está vendo aqui? Que tem um buraco grande, e aí conforme o tamanho desse buraco vai diminuindo, a onda, né, a luz passa a sofrer difração. É fácil ou difícil fazer a luz difratar? Difícil, porque ela tem um comprimento de onda pequeno. Aí ele pede, sabendo que o som dentro de suas particulares também pode se comportar dessa forma, em qual dessas situações está representado o fenômeno descrito? Letra A. Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa dos colegas. Claro, né? O som está contornando o muro, então ele escuta os colegas. A número 29 também é uma questão de tubo sonoro, bem enrolada, tá? Ele faz um desenho aqui, né, de um tubo fechado, onde aqui nós temos um nó e aqui nós temos o ventre, e aí ele mostra aqui, né, dois fusos e mais meio fuso, quer dizer, esse desenho não serve para nada, esse desenho é só para te atrapalhar, tá? Porque o que interessa tá aqui, ó, que o canal auditivo tem um comprimento L de 3,4 centímetros. Ele dá a velocidade do som, e aí ele pede a frequência do primeiro harmônico, e aí ele diz que o N do primeiro harmônico vale 1, é o número do harmônico. Bom, vamos calcular a frequência do primeiro harmônico usando o que a gente sabe. Então esse desenho aqui não serve para nada, né? Como é que é o primeiro harmônico num tubo fechado? O primeiro harmônico num tubo fechado é aquela onda que né, é meio fuso, né? A gente mais ou menos já decorou a essa altura do campeonato que o primeiro harmônico de um tubo fechado é lambda sobre 4, é um quarto do lambda. Então, esse tamanho equivale a 3,4 centímetros, né, gente? Então, lambda sobre 4... opa, desculpe, estava distraído. Lambda sobre 4 equivale a 3,4 centímetros, beleza? Então, quanto vale o lambda dessa onda? Bom, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 0,4 vai dar 1,6. 12, 13,6. Então, o lambda vai ser 13,6 centímetros. Mas ele não quer o lambda, ele quer a frequência. Vou fazer aqui embaixo, ó. Quem vê lambe com frequência, a velocidade do som que ele deu é 340. Como eu quero em hertz, eu estou usando metros por segundo, então esse 13,6 vai ser 13,6 sobre 100, né? Ou 100, ou 0,136. Aí tu escolhe o jeito que tu achar mais fácil. Aqui não tem muito o que fazer, tá? Porque não tem muita simplificação ali para fazer. Então nós vamos ter, o 100 vai passar para cá, né? Então nós vamos ter 34 mil dividido por 13,6. Isso dá 2.500. Então a frequência desta onda é 2.500 Hz, beleza? Só que agora que vem a parte que muita gente se atrapalha. Então vamos ver. 2.500 Hz é a mesma coisa que 2,5 kHz, porque o K é 1000, né? Então, a letra A nada a ver, a letra B tá certa, a letra C tá errada, a letra D tá errada, a letra E tá errada. Então, tu responderia só sabendo isso. Aí muita gente fica em dúvida nisso aqui. Ah, mas o que é isso aqui? Se tu pensar, isso aqui é a conta que tu fez, né? Porque como esse 3,4 é o L, né, esse 3,4 aqui ó, é o comprimento do tubo, né? Então lambda sobre 4 é igual a L, então o lambda vale 4 vezes o L. E aí nessa fórmula aqui, ó, quem vê lambda com frequência, se tu botar no lugar do lambda 4L e tu isolar a frequência,
a frequência vai ficar o número do harmônico, que era o número 1 vezes a velocidade da onda, dividido por 4L, tá? Então, não te estressa muito com isso, mas é bom entender o que está acontecendo. Às vezes o Enem exige um conhecimento a mais e a gente tem que pensar um pouquinho. A número 30 fala em a implantação de uma matriz energética num pequeno país. Região plana, chuvosa e com ventos constantes. Quer dizer, se ela é plana, não tem muito o que fazer de queda d'água. Chuvosa, não tem sol muito, né? Então, dispondo de poucos recursos hídricos, então hidrelétrica nem pensar, e sem reservatórios de combustíveis fósseis. Tá, então o que nós temos aí? Eólica, né? Ventos constantes. Então, eólica pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa. Beleza? A número 31 agora começa com as interpretativas, né? Aquelas questões que não exige conhecimento específico de física, exige interpretação do enunciado. As famosas habilidades e competências. Então, um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e da velocidade média de um veículo com temperatura do motor constante sobre a emissão de monóxido de carbono em dois tipos de percurso, aclive e declive. Com iguais distâncias percorridas em linha reta, os resultados são apresentados nas figuras. Então, olha só, são dois gráficos, né? Primeiro é em velocidade constante e da velocidade média de um veículo, com temperatura do motor constante. Então, o que acontece? Esse gráfico aqui é o gráfico da temperatura do motor e esse gráfico aqui é o gráfico da velocidade média. Então, aqui no aclive, o que nós temos, né? Emissão de CO, tá vendo? Tanto no aclive quanto no declive, a emissão de CO2 de gás de monóxido de carbono, desculpe, não é CO2, que é dióxido, vai diminuindo, tá vendo? Tá diminuindo conforme a temperatura vai aumentando. E aqui também, né? A temperatura aumenta, a emissão dos dois diminui. Mas o aclive sempre emite mais do que o declive. Aqui é a mesma coisa, ó. Conforme a velocidade média vai aumentando, a emissão vai diminuindo, tanto no aclive quanto no declive. Qual é a conclusão, né? A conclusão é que para te emitir pouco CO2, aqui assim, né? Pouco CO2, tu tem que estar em declive, né? Tu tem que estar com uma temperatura alta e tu tem que estar com uma velocidade grande. E assim vai. Então vamos lá. A partir dos resultados, a situação que ocorre maior emissão de poluentes. Qual é a maior emissão de poluentes? É aquela feita com o motor. Tá, então a maior emissão está sempre aqui, né? Essa é a maior emissão. A maior emissão é feita em aclive, com o motor frio e numa velocidade média pequena. Então, o motor aquecido, não. Frio em menores velocidades médias e pista em declive, não. Frio em menores velocidades médias e pista em aclive, claro, letra D. O motor tem que estar frio, a velocidade média tem que estar pequena e a pista tem que estar em aclive. Beleza? A número 32 diz que as usinas nucleares, pela própria natureza do processo, podem causar este tipo de poluição. Como é que se chama isso? Poluição térmica. E aí ele pede que parte do ciclo da geração de energia está associado a esse tipo de poluição. Bom, aí essa questão tinha que entender um pouco de usina nuclear, tá? Mas o que a gente viu lá no livro 1, né? A água dos rios e dos mares, ela é bombeada para dentro da usina para resfriar o vapor, para transformar o vapor da água de novo em estado líquido para o circuito começar, né, dentro do circuito secundário. Então, ela pede qual é a parte do ciclo, é a condensação do vapor da água no final do processo. A água externa, ela é usada para fazer com que o vapor que sai da turbina volte a ser líquido para que o processo comece de novo, é a única possível.
Se tu tiver dúvida nessa aí, pega o livro 1 lá, onde tem a explicação da usina hidrelétrica, tá? Daí tem essa questão repetida lá, por favor. A 33 fala, tá, demanda de energia elétrica, tá. O questionamento principal é se valerá a pena construir centrais de produção nuclear ou é preferível investir em outros tipos de energia que sejam renováveis. Um argumento favorável ao uso de energia nuclear, o que é favorável ao uso de energia nuclear? Ser uma energia limpa, embora não seja renovável, letra E. Não te esquece que para o Enem, a usina nuclear é uma energia limpa. Por que ela é limpa? Porque ela não produz efeito estufa. Ela não libera gases do efeito estufa na atmosfera. Olha as outras, ó. O preço de instalação ser menor, nada a ver. A usina nuclear é uma fortuna, é uma das mais caras. O tratamento dos seus rejeitos será um processo simples. Não, né? Os rejeitos nucleares são muito difíceis de serem tratados. Ser uma energia limpa de baixo custo, não é baixo custo. Ser curto o tempo de vida dos resíduos, não, é o plutônio que tem milhares de anos, né, que fica físsil. Tá, aí essa questão aqui também, é só dar uma lida, né, pede. Entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos e quais aparelhos são precisos para manter com lotação máxima a temperatura interna do estádio, bem como determinar a espessura do fio. Tá, a espessura do fio é determinado pela corrente elétrica que passa no fio, né, gente? A gente viu bastante eletricidade. Quanto mais corrente elétrica passa por um fio, mais grosso o fio tem que ser, senão ele pega fogo. Então, a última resposta é corrente elétrica. Então, aqui, ó, potência não pode ser, corrente elétrica pode, potência não pode, frequência não pode. Beleza. Aí depois ele pede qual é a informação essencial para determinar quantos aparelhos vão. Cara, o número de aparelhos que vai depende da capacidade de refrigeração, né? Essa aqui, ó, essa capacidade de refrigeração de kW por BTU-hora que determina o número de aparelhos que vai. Claro que a gente está vendo aqui, ó, que a capacidade de refrigeração e a potência, elas têm uma associação, porque na realidade elas são a mesma coisa em unidades diferentes. Então, se existisse uma alternativa, potência e corrente elétrica, estaria certa, mas não tem, então só pode ser a letra E, capacidade de refrigeração e corrente elétrica. E aí, claro, ciclo frio, porque, né, o que interessa é a refrigeração, então ele vai estar sempre no ciclo frio. Beleza?